Charles estava sozinho em seu escritório particular no castelo de Windsor, quando um arquivista do palácio lhe entregou discretamente um pesado envelope lacrado com cera vermelha, com a inscrição "Somente para Charles". Dentro jazia o cautil secreto da rainha, uma emenda oculta com o poder de subverter a própria monarquia. Ao romper o lacre, o peso dos séculos o oprimiu, e o destino dos títulos de Camila ficou por um fio. O que fora revelado não apenas desafiava a tradição, como exigia uma ação que chocaria o mundo da realeza. Então, será que esse segredo pode mudar tudo? Continue lendo, porque o que aconteceu a seguir é impressionante. A descoberta em Windsor. O castelo de Windsor deveria estar em um período de tranquila recuperação, catalogando arquivos, protegendo relíquias de família e estabilizando a rotina após o falecimento da rainha. Em vez disso, a calmaria foi quebrada no momento em que um arquivista júnior relatou uma anomalia. Um cofre cujos números de inventário não correspondiam ao seu conteúdo físico. O que deveria ter sido uma contagem de rotina dos pertences pessoais do falecido monarca tornou-se repentinamente o estopim para uma crise constitucional. Uma caixa de mogno no cofre de objetos pessoais constava como vazia. No entanto, o registro indicava peso. Quando os técnicos desmontaram o painel interno, descobriram um compartimento oculto que não constava em nenhum dos esquemas da propriedade. Dentro dele, repousava um envelope solitário, com o papel levemente amarelado. As bordas estavam achatadas, como se tivessem sido deliberadamente intocadas por meses. Foi levado imediatamente para o gabinete do rei. Não havia nada de ornamentado nele, sem fita, sem floreios, apenas um selo de cera com a assinatura particular de Elizabeth II. O emblema que ela usava exclusivamente para correspondências destinadas a passar despercebidas pelo governo. 3 palavras manuscritas cortavam a superfície como um veredicto apenas para Charles. O arquivista que o entregou comentou mais tarde que o rei ficou imóvel antes mesmo de levantar o envelope, como se já pressentisse que o que quer que estivesse lá dentro alteraria o equilíbrio do seu reinado. O selo se rompeu e o aroma de lavanda, marca registrada dos artigos de papelaria de Elizabeth, emanou suavemente do pergaminho. O documento em seu interior não era sentimental, cerimonial ou afetuoso. Era um aviso prévio, uma emenda elaborada em suas últimas semanas, claramente redigida para uma futura emergência. A linguagem era clínica e absoluta. Identificava bens específicos que não deveriam ser manuseados ou usados sem autorização, incluindo a Tiara Vladimir, as esmeraldas de Cambridge e correspondências privadas destinadas à princesa de Gales. Por determinação da própria Elizabeth, se esses limites fossem violados, a monarca teria autoridade imediata para revogar os privilégios e o status de um consorte, incluindo título, direito a voto no conselho e ausência de procedimento parlamentar. O poder residia exclusivamente na coroa. Charles releu o documento, percebendo que ele não apenas ajustava o testamento, mas o anulava. Era uma espécie de mecanismo de segurança legal, armado por uma rainha que temia que mãos erradas pudessem um dia ir longe demais. Alguém já havia ido, e no momento em que ele compreendeu isso, o futuro de seu casamento e da monarquia começou a mudar. Mas, se uma coroa pode ser apagada com uma única assinatura, o que mais poderia cair em seguida? Continue assistindo para descobrir a cláusula que torna o título de Camila condicional. Charles esperava luto, orientação, talvez até mesmo um último consolo de sua mãe. O que ele encontrou, em vez disso, foi um documento escrito com o tom de um soberano se preparando para a insubordinação. O cautil não se parecia com uma mensagem entre pais e filhos.
Parecia um instrumento legal criado para detonar somente se alguém dentro da família cruzasse uma linha invisível. Não houve sentimentalismo, nem despedida, nem reflexão, apenas condições, autoridade e consequências. Era o mais próximo que Elizabeth II poderia chegar de uma arma constitucional. O parágrafo central foi um golpe certeiro. Afirmava que o título de rainha consorte não era uma herança do casamento, mas um privilégio condicional dependente do comportamento. Uma consorte só poderia manter o título enquanto respeitasse os limites relativos à propriedade real. Caso removessem, assumissem a posse ou exibissem publicamente qualquer item do inventário privado da coroa sem autorização expressa, o monarca reinante teria o poder de revogar os privilégios sem votação do Conselho ou consulta parlamentar. O codicil colocava o exercício dessa autoridade inteiramente nas mãos do rei. Era um poder que ignorava a tradição e os precedentes, e foi redigido em uma linguagem que não deixava margem para interpretação. O que mais incomodou Charles foi a especificidade dos itens protegidos. O documento mencionava a tiara Vladimir e as esmeraldas de Cambridge, não como joias, mas como instrumentos de identidade estatal. Mencionava as correspondências particulares à princesa de Gales não como cartas sentimentais, mas como elementos de continuidade dinástica. Essas peças foram citadas como limites que nenhum consorte poderia ultrapassar sem desafiar a essência da monarquia. Eram os marcadores de sucessão da falecida rainha, símbolos físicos que anunciavam silenciosamente em quem a coroa confiava para conduzir seu futuro. E Charles sabia exatamente quem os havia tocado. Ele vira Camila usando esmeraldas que nunca lhe pertenceram. Ouvira Anne descrever a tiara retirada do cofre. Acabara de saber que Catherine nunca recebera a carta que lhe era destinada. Todas as violações listadas no codicil já haviam ocorrido. Uma frase ecoava em sua mente: apropriação indébita e desrespeito. Elizabeth não temia um golpe político. Temia a apropriação indevida. A possibilidade de alguém invadir o espaço real e tratar a herança como um saque. Ela não confiara no afeto para proteger a coroa. Confiara na lei. Charles pousou o documento com as mãos trêmulas. Não era mais teórico. O codicil entrava em vigor no momento em que esses limites fossem ultrapassados. E Camila havia ultrapassado todos eles. Mas se todos os limites já foram quebrados, o que acontecerá com a coroa? Continue assistindo para descobrir. O cofre real foi violado. Evidências, não boatos. Foi assim que a princesa Anne escolheu começar. Ao chegar ao escritório de Charles em Windsor, ela não perdeu tempo com especulações ou demonstrações de compaixão. Ela expôs os fatos como uma oficial relatando a um comandante. Segundo sua inspeção do cofre, o problema não era um erro administrativo ou um caso arquivado incorretamente, era uma violação. Itens que deveriam estar lacrados no inventário de joias reais haviam desaparecido. Não emprestados, não realocados, simplesmente sumiram. O conjunto de esmeraldas Vladimir estava desaparecido. As esmeraldas de Cambridge não estavam mais em seu estojo original. As notas de catalogação especializadas para ambas as entradas haviam sido alteradas por alguém que não pertencia aos arqueólogos responsáveis pelo cofre. Inicialmente, os funcionários estavam receosos de falar. Alguns aparentavam estar fisicamente doentes quando Anne os questionou. Com o tempo, um padrão de confissões sussurradas emergiu. Camila havia entrado no cofre mais de uma vez e não estava sozinha. Ela trouxe consigo membros de sua equipe doméstica pessoal, não pessoas autorizadas a manusear insígnias históricas. Quando questionada, ela teria descartado a preocupação com uma autoridade displicente, alegando que, se usasse as joias em público, isso fortaleceria a imagem da monarquia.
Para os responsáveis pela guarda, soava menos como uma justificativa e mais como um ensaio, uma desculpa preparada muito antes de alguém perguntar. Anne relatou um confronto que se tornou o ponto de virada. Ela encontrou Camila saindo de seus aposentos privados, coberta de esmeraldas que não lhe pertenciam, usando-as com a mesma naturalidade com que usavam peças de figurino, e disse-lhe que as joias eram destinadas ao futuro papel de Catarina, protegidas pelas instruções da falecida rainha. Em vez de negar, Camila teria dado um sorriso irônico, ajustando um broche que não lhe pertencia, e respondido: a posse é 9/10 da lei, não é? Não era uma piada. Era uma declaração, uma reivindicação de propriedade por proximidade, a crença de que usar a história da coroa a tornava sua. Foi naquele momento que Anne entendeu que não se tratava de vaidade, tratava-se de poder. Para Charles, os detalhes revelados por Anne marcaram o momento em que a lealdade se rompeu. Até então, a tensão em torno do comportamento de Camila podia ser racionalizada. Falta de comunicação, insegurança, excesso de confiança. Mas desta vez era diferente. Entrar num cofre restrito, mover joias de família, interceptar itens destinados à princesa de Gales. Eram ações com consequências definidas no cordão de segurança. O significado o atingiu como um soco. As próprias violações que sua mãe previra já haviam acontecido. E se o cordão de segurança fora concebido como uma armadilha, então Camila já a havia acionado. O silêncio tomou conta da sala. O limiar havia sido cruzado. O que se seguiria não seria mais emocional, mas sim constitucional. Mas se o gatilho já havia sido acionado, o que aconteceria quando o próprio William entrasse na sala? Vamos descobrir. William chega. A força aérea, a linha divisória. A tempestade se dissipou no instante em que as hélices do helicóptero cortaram o ar de Windsor. William não chegou como um filho solidário. Chegou como o futuro rei, convocado para conter uma ameaça dentro dos muros de sua própria família. Seu passo pelos corredores era rápido, concentrado, sem ajudas, sem conversa fiada, sem reverências rituais. Os guardas afastaram-se instintivamente. Ele já sabia por que fora chamado. Funcionários leais à Casa Real haviam passado a mensagem a Kensington. Joias foram movidas e uma carta destinada a Catarina fora interceptada. Quando William entrou no gabinete do rei, não parecia confuso, parecia furioso. Ana estava perto da janela, de braços cruzados, observando a história se desenrolar em tempo real. Charles segurava o cacifo em uma das mãos, apertando-o como uma brasa ardente que não sabia como largar. Ele tentou falar, mas William ergueu a mão, não por desrespeito, mas porque precisava expor seus argumentos antes que a emoção o emocionasse. Pegou o documento do pai e o examinou rapidamente. A cláusula sobre posse não autorizada, a referência explícita às joias destinadas à princesa de Gales, a seção que mencionava a correspondência privada. A intenção era inconfundível. Elizabeth II havia previsto a manipulação por meio do acesso e deixado um mecanismo direto para impedi-la. A voz de William baixou para um tom raramente ouvido fora de reuniões militares. Ela ultrapassou todos os limites impostos pela mãe. Todos eles. Ele revelou o que mais doía. Catherine acreditava que a falecida rainha não havia deixado uma mensagem para ela. Ela se perguntou se a havia decepcionado, mas agora eles sabiam a verdade. A carta existia e alguém escolheu escondê-la dela. Para William, não era apenas uma carta roubada. Era o apagamento deliberado do lugar de sua esposa na monarquia. Era sabotagem. Então veio o ultimato, silencioso, devastador e absoluto. William inclinou-se para uma frente, os olhos fixos no pai, e traçou a linha. Ninguém ousara marcar antes. Você pode ter Camila ou pode ter a monarquia, mas não pode ter as duas. O peso daquelas palavras era constitucional.
Charles entendeu imediatamente. Sem o príncipe e a princesa de Gales, a monarquia perderia seu futuro, sua legitimidade e seu apoio popular. E pela primeira vez, o rei percebeu que a coroa poderia exigir um sacrifício que ele jamais imaginara fazer. Mas, se uma carta pode destruir uma família, o que acontece quando o nome de Meghan entra em cena? Acompanhe-nos para ver as consequências. A interceptação da carta de Meghan. O escândalo não se limitou mais a Catherine. Ele se expandiu inesperadamente, violentamente, quando um segundo envelope apareceu. Desta vez, não de Windsor, mas do outro lado do Atlântico. Durante uma busca secundária na sala de estar particular de Camila, uma carta cor creme foi descoberta escondida atrás de uma fileira de livros de história. Ela tinha um endereço de remetente da Califórnia e a caligrafia era inconfundível. Meghan Markle. A data no envelope indicava que era apenas algumas semanas antes da morte da Rainha Elizabeth II. Tinha sido aberto, lido e depois escondido. Não extraviado, escondido. Charles leu-o lentamente. A linguagem não era confrontativa, não era política. Era um gesto de paz. Meghan havia pedido uma audiência privada com a falecida rainha, sem câmeras, sem imprensa, sem intermediários. Ela solicitou a oportunidade para Archie e Lilith verem sua bisavó enquanto ainda havia tempo. A carta falava de reconciliação, de paz e de tentar novamente antes que a história se transformasse em arrependimento. Mas essa oportunidade nunca chegou a Elizabeth II. Em vez disso, foi interceptada e arquivada com a intenção de silenciá-la. Camila, em sua posição de guardiã da Casa Real, tinha autoridade para controlar quem tinha acesso ao monarca, e usou esse acesso para fechar portas em vez de abri-las. A implicação era devastadora. Se a rainha nunca viu a carta, então todas as acusações de distanciamento emocional entre os Sussex e a instituição eram falsas. Todas as manchetes dos tabloides sobre Meghan se recusando a entrar em contato. Todas as suposições de que Harry cortou relações completamente, construídas sobre uma base que havia sido arquitetada. William disse isso claramente. Ela não escondeu apenas uma carta. Ela escondeu uma chance de paz. E descreveu o que a equipe tinha medo de admitir antes. Camila controlava a agenda, o acesso e o silêncio. Ela aprovava os pedidos de reunião. Ela decidia quais comunicações chegavam à monarca. Se um relacionamento ameaçasse sua influência, ela encontrava uma maneira de sufocá-lo sob o pretexto de proteger o bem-estar do rei. Isso significava que o pedido de diálogo de Meghan não foi negado pela rainha. Foi bloqueado antes mesmo de chegar até ela. Para Charles, essa revelação foi mais dolorosa do que o desaparecimento das joias. As esmeraldas foram roubadas. A mensagem interceptada foi manipulação. As joias prejudicaram o patrimônio. A carta causou danos ao sangue. Naquele momento, cercado por provas roubadas de 2 gerações de mulheres, Charles finalmente entendeu. Camila não havia apenas ultrapassado os limites da propriedade, mas também os da família. E era exatamente isso que o Caudicil visava responder. Charles confronta Camila. Não houve gritos, nem drama no trono, nem demonstrações teatrais de fúria. Quando Camila entrou na biblioteca particular do rei em Windsor, a atmosfera já estava selada como a de um tribunal. Charles deu uma instrução discreta aos guardas. Fechem a porta. Seguiu-se uma segunda ordem. Tranquem-na. O clique metálico que ecoou pela sala não era de raiva. Era o veredicto sendo preparado. Camila tentou trazer familiaridade ao momento. Tom de voz suave, expressão serena, a linguagem de uma esposa e não de uma consorte enfrentando um julgamento. Ela gesticulou em direção aos documentos sobre a mesa, insistindo que tudo o que fizera
inclusive entrar no cofre e manusear as joias, fora pela imagem da monarquia, para apoiar Charles em um momento de transição em que o mundo precisava de uma rainha ao seu lado. Ela apresentou a situação como iniciativa, não intrusão, lealdade, não possessão. Mas a atmosfera na sala não se suavizou. Ninguém se moveu. A princesa Anne observava com a imobilidade de uma testemunha. William estava perto da lareira, com o maxilar cerrado, evitando contato visual. Charles deslizou o cáustico pela mesa em sua direção. O pergaminho parou a centímetros de sua mão. Sem explicação, sem prefácio, apenas o documento que mudaria tudo. Quando finalmente olhou para o texto, sua postura se alterou. Seus olhos percorreram as cláusulas que nomeavam as joias que ela usava, as cartas particulares que havia escondido, os limites exatos que havia ultrapassado. Ela prendeu a respiração ao chegar à linha que confirmava que a autoridade de uma consorte era condicional, revogável, a critério do rei. Aquilo não era uma disputa conjugal, era um mecanismo constitucional sendo acionado. Ela buscou justificativas novamente, insistindo que as esmeraldas precisavam ser vistas publicamente, que Catarina não estava pronta, que a carta para Meghan teria causado sofrimento. Ela chamou suas decisões de protetivas. William respondeu com voz calma, baixa, mas definitiva. Você não estava protegendo a monarquia. Estava protegendo sua posição dentro dela. O silêncio após essa frase foi o ponto de ruptura. A voz de Charles permaneceu firme, mas suas mãos tremiam enquanto falava. Não se trata de constrangimento ou escândalo, disse ele. Trata-se de violação. A coroa não pode sobreviver a uma rainha consorte que trata sua história como posse. O rei não elevou a voz. Ele não precisava. O poder falou por si. Camila finalmente entendeu que esta não era uma luta que ela pudesse vencer, da qual pudesse se safar com palavras ou que pudesse ser convencida com charme. Este era um fim legal, uma execução constitucional realizada silenciosamente com o peso de uma monarca, não de um marido, fechando a porta atrás de si. Então, se a dignidade é a condição, o que acontece quando Camila falha no teste? Continue assistindo para ver as consequências começarem. O golpe legal. Não houve nada de dramático no que se seguiu. Nenhuma discussão acalorada, nenhum colapso emocional, apenas a linguagem fria da burocracia tomando o lugar onde antes residia o afeto. Assim que o confronto terminou, Charles convocou seus consultores jurídicos, não para perguntar se o cautísio poderia ser aplicado, mas com que rapidez. Os advogados revisaram a emenda da rainha em silêncio, analisando linha por linha até chegarem à cláusula mais importante. O título de consorte existia apenas enquanto a dignidade da coroa permanecesse intacta. Um título condicional significava um título removível. Era simples assim, era brutal. Os advogados confirmaram o que o cautísio implicava. Retirar de Camila seu estilo e privilégios não exigia intervenção parlamentar nem mensagens públicas. Exigia o consentimento e a assinatura do monarca. Não era um divórcio. Isso seria uma questão cível que exigiria tempo e negociação. Isto era algo mais drástico. A remoção do status de rainha, enquanto o casamento tecnicamente permanecia, pelo menos no papel, uma separação de identidades, ainda não uma união. Na prática, Camila continuaria sendo sua esposa, mas não sua rainha. Assim que a ordem foi redigida, a transformação ocorreu rapidamente. Sua casa foi dissolvida antes do almoço. O código de rainha consorte foi retirado do papel timbrado do escritório. A correspondência interna recebeu uma nova diretriz. O tratamento Sua Majestade não deveria mais ser usado para se referir a Camila em documentos do palácio, memorandos ou registros de agenda.
Os funcionários foram instruídos a chamá-la apenas pelo nome. Na linguagem da instituição, aquilo era exílio. A perda de um título não se faz com cerimônia, faz-se com silêncio. Charles assinou a ordem sozinho. Não a anunciou, nem a justificou. A assinatura foi a justificativa. Fora de seu gabinete, a decisão espalhou-se pelo palácio como uma mudança na pressão atmosférica, sutil, mas inconfundível. Pessoas que antes faziam reverência ao ouvir seu nome, já não o faziam. Seu lugar na estrutura havia desmoronado. No fim, não foi a raiva que lhe tirou a coroa. Foi um instinto de sobrevivência. A Casa de Windsor se viu diante de uma escolha: proteger o casamento ou proteger a monarquia. E pela primeira vez na vida de Charles, a coroa veio antes do coração. Então, se o exílio começa em silêncio, o que acontece quando a Operação Apagar se torna pública? Acompanhe. Operação Apagar. A empresa não destrói uma figura pública com escândalo ou espetáculo. Ela a destrói com silêncio. Quando o confronto terminou, a Operação Apagar já estava em andamento. Não houve anúncio, nem comunicado à imprensa. Em vez disso, Camila foi transferida para Ray Milhouse, a residência que possuía em caráter privado, sob o pretexto de descanso e privacidade. Dentro do palácio, todos entendiam o verdadeiro significado daquilo. Ela estava sendo removida do jogo sem que o público percebesse que as regras haviam mudado. Em poucas horas, sua presença desapareceu da engrenagem da monarquia. A agenda real foi reescrita tão discretamente que até mesmo assessores experientes tiveram que conferir 2 vezes os registros atualizados. Compromissos que antes eram dela foram reatribuídos à princesa Anne ou Catherine. A correspondência que antes chegava à sua caixa de entrada foi redirecionada para outros escritórios. O monograma que ela compartilhava com o rei, 2 letras entrelaçadas que simbolizavam parceria, foi removido dos convites e rascunhos de discursos. Foi substituído pela inicial do rei, uma declaração visual de que ela não estava mais ao seu lado. O passo mais simbólico foi a recuperação das joias. Ana recusou-se a delegar a tarefa. Ela mesma compareceu a Ray Milhouse com o joalheiro real e uma lista de inventário. A tiara Vladimir foi a primeira a ser devolvida, retirada de seu suporte e recolocada em seu estojo de veludo. As esmeraldas de Cambridge vieram em seguida, recolhidas uma a uma, algumas ainda dispostas como se Camila planejasse usá-las novamente. As pérolas da rainha-mãe foram as últimas a serem retiradas. E quando Anne fechou o estojo, não havia raiva em sua expressão, apenas um ar de finalidade. As joias não precisavam de palavras. Sua remoção falava por si só. De volta a Ray Milhouse, Camila assistia às notícias isolada em sua sala de estar. Sem escândalos, sem condenações, apenas imagens de Charles retornando ao serviço. Sozinha, Anne cumpre seus compromissos com precisão militar. Catherine assume papéis de destaque com serena confiança. O palácio não precisou dizer que ela havia partido. Bastava seguir em frente sem ela. Essa foi a brutalidade silenciosa da Operação Apagar, uma rainha desfeita não por acusações, mas por sua ausência. A coroa fechou suas portas e desta vez elas não se abririam novamente. Então, se as joias estão de volta ao seu lugar, o que muda quando Catherine surge diante dos holofotes? Não pisque. Catherine entra em cena. A empresa não emitiu um comunicado, não realizou uma coletiva de imprensa, nem esclareceu por que a rainha consorte estava repentinamente ausente. Fez algo muito mais calculado. Usou simbolismo. Na recepção diplomática anual no Palácio de Buckingham, uma noite destinada ao escrutínio internacional, Catherine foi escolhida para ocupar o espaço que antes era de Camila. Não houve apresentação nem declaração de mudança de papéis. O palácio compreendeu que o poder
quando exercido corretamente, não precisa de narrativa. Basta ver para crer. Quando as portas do salão de baile se abriram, as câmeras dispararam antes que alguém pudesse dizer uma palavra. A princesa de Gales entrou à direita de Charles, não atrás dele. Ela não precisava de um título para demonstrar autoridade. A coroa fazia isso por ela. Em sua cabeça repousava a tiara da Grã-Duquesa Vladimir, uma peça historicamente reservada para mulheres que definiam, em vez de herdar, a influência. Ao seu redor, o brilho verde profundo das esmeraldas de Cambridge. As mesmas joias que o Cautecil havia nomeado como protegidas e o mesmo conjunto que Camila havia manuseado de forma inadequada. A mensagem era inconfundível. O futuro da monarquia tinha um novo centro de gravidade feminino, e ele não estava escondido na Ray Mill House. Estava ali, no Palácio de Buckingham, sob os lustres. Não havia necessidade de um assessor de imprensa sussurrar o contexto. Para diplomatas e membros da realeza estrangeira que entendiam a linguagem real, as joias falavam por si. As esmeraldas haviam sido destinadas à próxima rainha. Agora, estavam expostas exatamente como Elizabeth II havia imaginado. As câmeras capturaram não a moda, mas a sucessão, não a estética, mas a autoridade. Catherine não estava substituindo Camila com palavras. Ela a estava substituindo com legitimidade. Charles caminhava com dignidade serena, mas qualquer um que observasse atentamente podia perceber a mudança. Ele não guiava Catherine adiante. Ela ocupava seu próprio espaço, alinhada a ele, tornando-se visível, como se tivesse esperado por esse momento durante todo o seu casamento. Anne observava de uma distância calculada, o rosto indecifrável, mas sua presença confirmava o que os iniciados já sabiam. Aquilo não foi improvisação, foi coordenação. No Ray Mill House, Camila viu o evento pela televisão. Observou a tiara brilhar sob os lustres. Observou a esmeralda cintilar sob as luzes das câmeras. Observou Catarina receber convidados internacionais com a graça de alguém que não estava fazendo teste para o papel de futura rainha, mas que já o habitava. E finalmente compreendeu que não havia perdido apenas joias, mas também a narrativa, a proximidade, a legitimidade. O título fora discretamente retirado. Os holofotes confirmaram isso publicamente. A Casa de Windsor não havia substituído uma rainha por um escândalo. Substituiu-a por simbolismo. E simbolismo na monarquia é lei. A mensagem pública sem palavras. O silêncio tornou-se a arma final do palácio. Sem coletiva de imprensa, sem discurso dramático da sacada, apenas uma declaração cuidadosamente elaborada, divulgada às Language Not Registered for Generation H da manhã para todas as redações da Grã-Bretanha. A ex-rainha consorte havia entrado em uma fase de afastamento permanente dos deveres públicos para recuperação pessoal. Para os desavisados, parecia uma pausa para cuidar da saúde. Para aqueles que entendiam a linguagem codificada da monarquia, era inconfundível. Afastamento permanente significava destituição. Recuperação privada significava exílio. O título havia desaparecido. O cargo fora aposentado sem que jamais se admitisse que fora ocupado. A mensagem não dizia nada, mas dizia tudo ao mundo. Em Windsor, Charles completou a etapa final. Os documentos estavam prontos, autorizando a revogação do título, das funções oficiais e da autoridade doméstica. Não um divórcio, ainda não, mas o desmantelamento constitucional de uma coroa paralela à sua. Uma assinatura, a mesma caneta que assinou sua ascensão, encerrou formalmente o reinado de Camila. Sua Majestade não mais figuraria em documentos internos. As cadeiras antes reservadas para ela em eventos de Estado foram redistribuídas. Seus escritórios domésticos foram dissolvidos.
Títulos podem ser tomados com alarde, mas a história prefere quando desaparecem silenciosamente. Mais tarde, naquela semana, o mundo viu a primeira confirmação visual. Em uma aparição agendada, Charles caminhou de Windsor até os carros que o aguardavam, ladeado pela princesa Anne à sua direita e William e Catherine logo atrás. Repórteres gritavam o nome de Camila, mas nenhuma resposta. As câmeras filmavam, procurando pela figura familiar ao lado do rei, mas o lugar estava vazio. Ela não havia desaparecido. Ela havia sido removida, e a monarquia já se adaptava ao espaço que ela deixava. Nenhum anúncio de queda, nenhuma declaração de fim. Apenas um reino seguindo em frente sem ela. Prova de que, às vezes, a arma mais afiada da coroa é o poder de não dizer absolutamente nada. Então, o que você acha? Charles estava defendendo a sobrevivência da coroa ou executando uma manobra implacável para obter poder? Gostaríamos de saber sua opinião. Não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever.